Olá, meus amigos, minhas amigas. É com uma grande satisfação que estou aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de realizar a prece inicial para mais um Evangelho segundo o Espiritismo no nosso lar. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, primeiramente agradecendo toda a oportunidade que o Mestre nos dá para que possamos ser espíritos melhores, seres humanos melhores na nossa jornada terrena. Muito obrigado, Mestre Jesus, que a sua luz possa clarear os nossos caminhos em busca do conhecimento e colocar em prática, principalmente no nosso dia a dia, suas palavras e seus exemplos, para que tenhamos uma jornada terrena com êxito e principalmente com muito amor no coração. Que essas palavras do Evangelho possam ser nossas companheiras durante a nossa semana, juntamente agradecendo aos nossos mentores e aos amigos espirituais que sempre nos auxiliam, estão sempre ao nosso lado, nos ajudando e nos intuindo. O nosso agradecimento sincero. Seguimos agora com a leitura e o comentário sobre o tema do Evangelho. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu sou a Giovana e hoje no nosso Evangelho no Lar a gente vai dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando, para quem ainda não participou com a gente do estudo, que o Livro dos Espíritos ele é constituído por perguntas e respostas, né? Então, nas últimas perguntas que a gente estudou aqui no Evangelho do Allan Kardec para os Espíritos, foi tratado sobre a Trindade Universal, que é o quê? Que são os 3 elementos que constituem o universo, segundo os Espíritos. Então, que é o Espírito, a matéria e Deus, que é o Criador, acima de todas as outras coisas, né? Então, dando prosseguimento a essa linha de raciocínio, as próximas perguntas do Allan Kardec vão girar em torno das propriedades da matéria. Então, vamos lá. Pergunta 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta. Da matéria, como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há nem acima e nem abaixo. Pergunta número 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Pergunta 31. De onde provêm as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. Pergunta 32. Segundo isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam senão as modificações de uma só e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida, e que não existem senão pela disposição de órgãos destinados a os perceber. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que todo mundo não percebe as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, um outro a acha ruim. Alguns veem azul, o que outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros. Pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio,
o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são senão modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que estamos até o presente de remontarmos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Essa opinião é exata. É preciso ajuntar também, segundo a disposição das moléculas, como por exemplo, num corpo opaco, que pode se tornar transparente e vice-versa. Pergunta 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas que não é para vós apreciável. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são elas mesmas senão aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. Então, conforme a gente vai destrinchando o Livro dos Espíritos, a gente vai vendo realmente como a gente já evoluiu em alguns sentidos, mas o quanto a gente ainda tem a se desenvolver, né? É claro, moralmente, mas aqui no caso a gente vê o quanto a gente tem que se desenvolver ainda na questão do conhecimento, né? Inclusive, os espíritos colocam aqui que a gente não tem ainda a capacidade intelectual para entender algumas propriedades da matéria, assim como a gente também não tem uma capacidade tecnológica que consiga abranger essas especificidades. Essa é a minha gatinha Frida, ela quis fazer parte também do nosso evangelho. Então, que esse estudo possa suscitar na gente cada vez mais o interesse e questionamentos, né, salutares, para o quanto ainda a gente pode crescer, o quanto a gente ainda tem a evoluir, e que a gente possa sempre continuar nessa toada cada vez mais, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Olá, amigos que nos acompanham em mais um Evangelho. Dando continuidade nas leituras, nós vamos ler o tópico Espaço Universal do Livro dos Espíritos, tá? A questão é a 35. O espaço universal é infinito ou limitado? E a resposta que segue é infinito. Supõe no limitado que haveria além. E isso te confunde a razão, bem eu sei. E todavia tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na nossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. E aqui também um comentário sobre esse trecho. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa. E assim, passo a passo, até o infinito, porque se alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. Então, olha só que a questão ela é bem breve, mas também bem objetiva nas respostas, né? Então, o espaço ele é infinito, mas o que acontece? Dentro da nossa concepção, da nossa vivência, nós ainda não conseguimos compreender isso. Isso porque nós considerando a nossa vida física, né, o nosso corpo físico, nós somos finitos. Então, nós temos aquele ciclo em que nascemos, envelhecemos e o nosso corpo morre. Então, para nós é bem familiar, diria assim,
esse conceito de finitude, de que as coisas começam, elas têm um desenvolvimento e terminam. No próximo estágio de compreensão, nós vamos começar a entender um pouquinho melhor o que é infinito. Porque, como é colocado aqui, ainda por falta de um conhecimento mais maduro, para nós ainda é muito abstrato imaginar que um ser, que algo não tenha fim, né, tendo um começo. Então, é bem legal, né, essa passagem. E agora a questão 36, que vem logo abaixo, ela complementa esse pensamento. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E a resposta, não. Nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. E esse daqui é bem legal, porque ao mesmo tempo em que não temos nada, digamos assim, temos o infinito, não temos nada que seja finito no espaço, nós temos essa ocupação, ou seja, o vazio absoluto ele não existe. E se a gente for pensar nos avanços que nós estamos tendo na ciência, na física, tudo vai nos levar a concluir que nós temos sim estágios diferentes de matéria. Se formos pensar, esse livro aqui, a edição dele em português, né, tá aqui datada de 1935. Lá naquela época, pensando assim, o que nós tivemos desde 1935 até hoje? Muito avanço tecnológico, avanço científico, que hoje permite com que a gente entenda um pouquinho melhor alguns conceitos que estão aqui nesse livro. Então, tecnologias que nós não tínhamos nessa época, nem sonhávamos em ter, hoje nós temos. E do mesmo modo, a ciência vem crescendo na compreensão de matérias mais ou menos densas, de como os átomos se organizam, como é a estrutura pensando em termos energéticos, de diferentes estágios de matéria que levam a essa compreensão, com certeza, que levarão, né, a uma compreensão futura sobre essa questão do que nós não temos o vazio. O vazio nada mais é do que algo que a gente, na nossa visão, consegue enxergar. Aqui não temos nada. Mas dentro daquela escala micro, né, microscópico, o que nós temos lá é muita coisa ainda. Nós temos muitas formas de vida, por exemplo, que estão ali microscopicamente num espacinho que a gente não imagina. Nós temos ali aglomerados de reações químicas e todas as coisas que ainda nós estamos ainda engatinhando para compreender, mas que vão ser muito importantes para nós futuramente. E claro, a gente tem que continuar estudando, continuar nos atualizando e vendo realmente como é bacana nós entendermos um pouquinho mais e buscarmos também entender de que nós ainda precisamos aprender muito ainda nas nossas futuras encarnações, mas também já começando nessa também, tá? Então que a gente possa com certeza aproveitar esses momentos semanais para continuar estudando o nosso livro dos Espíritos e que com certeza vai trazer para nós muitas reflexões nessa semana. Chegamos ao final de mais um Evangelho e com ele carregamos a certeza que demos um passinho a mais na jornada do esclarecimento. É com muita satisfação que aprendemos, de pouco em pouco, como funciona, como é a lei do nosso Pai Maior. Sem dúvida nenhuma, quando nós temos o entendimento, as coisas ficam um pouco mais fáceis para que consigamos seguir adiante. Elevemos o nosso pensamento ao Mestre, rogando por sua luz, pelo seu carinho, e que possamos utilizar todos os ensinamentos adquiridos na leitura, seja na leitura do Evangelho,
seja nas palestras presenciais, seja nas nossas orações com o Mestre Jesus, possamos levar o nosso sentimento de amor e de paz por onde nós passarmos. Rogamos ao Mestre Jesus que nos acompanhe, que nos auxilie nas tomadas de decisões durante a nossa semana, durante a nossa vida, que seguramente, numa fração de segundos, a sua luz brilhará sobre os nossos olhos, sobre a nossa mente, e seguramente teremos um desfecho melhor, baseado no amor de Cristo. Que a gente consiga superar as dificuldades, substituindo a raiva, o rancor, pelo amor, baseando sempre no exemplo do Mestre. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado aos espíritos amigos que nos auxiliam, que nos assessoram, também a nossa gratidão, o nosso carinho pelos nossos mentores também, e pelos irmãos que sofrem, também precisamos orar por eles. São irmãos nossos, somos todos iguais perante a Deus, e que possamos destinar os nossos pensamentos aos nossos irmãos sofredores, aos nossos irmãos que muitas vezes nos causam transtornos. Que tenhamos essa capacidade de exercer o amor universal, sabemos que não é fácil, mas que nós consigamos dar um passinho a cada dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja.